Eu quero a sua atenção para a reportagem especial que a gente vai mostrar agora. Uma história macabra chocou o estado em 2017. Um mestre em magia, ele foi preso por 40 dias, acusado de matar 2 crianças aqui no Vale dos Sinos. Mas o que parecia ser um crime envolvendo magia negra era, na verdade, uma farsa montada por um delegado. Quase 2 anos depois, a nossa equipe descobriu que o processo contra o policial estava parado na corregedoria. Somente depois do contato da nossa produção é que o inquérito foi encaminhado para o Conselho Superior de Polícia. O assassinato das crianças segue sem resposta. Acompanhe. Uma história de arrepiar. Uma menina e um menino mortos e esquartejados para a realização de um ritual satânico em troca de prosperidade. Quem seria capaz de tanta maldade? Para o delegado Moacir Firmino, um mestre de magia, 2 empresários e outras 4 pessoas. Setembro de 2017. Restos mortais de 2 crianças são encontrados no interior de Novo Hamburgo. Por 3 meses, o titular da Delegacia de Homicídios, Rogério Badio, não conseguiu muitos avanços no caso. Ao sair de férias, em 10 de dezembro, o substituto pediu a prisão de 6 suspeitos com apenas 9 dias de investigação. A revelação do caso foi dado por Deus. Por isso que o nome da operação é Revelação. Em 8 de janeiro, Firmino convoca uma coletiva de imprensa para anunciar a resolução do caso. A revelação divina levou o delegado aos 7 suspeitos. Nós acreditamos que as crianças foram sacrificadas lá no templo de Lucifer, em Morungaba. E nós encontramos esses cavaletes, uma construção amarrada em ritual, encontramos, é uma prova contundente, um indício de prova contundente e prova. Segundo a Polícia Civil, para realizar a magia e conquistar o objetivo no ritual contratado pelos clientes, o bruxo pediu 2 vítimas com o mesmo sangue. Em 10 de janeiro, o delegado Rogério Badio volta e retoma a investigação. Outra testemunha aparece, mas a equipe titular não demora a descobrir. A história não passa de uma grande farsa. O que nós tínhamos até aquele momento é mentira. As testemunhas que deram o depoimento mentiram. Colocada contra a parede, a testemunha confessou que mentiu, apontou quem a orientou e explicou por que topou se envolver. Com problemas financeiros, ela foi coagida pela promessa de ter apoio do programa Protege, com direito a moradia, alimentação e até mesmo um valor mensal. Os suspeitos do falso ritual satânico foram soltos. Alguns ficaram 40 dias na prisão. Entre eles, o mestre de magia Silvio Rodrigues. Eu acho que esse caso serviu de importância, assim, pela discriminação religiosa. O delegado Firmino, um louco varrido. O sentido investigativo de toda a cúpula da Polícia Civil naquela época assim, foi desastrosa, porque voltou ao ridículo. De investigadores para investigados. O delegado e um inspetor da polícia foram indiciados por falsidade ideológica e corrupção de testemunhas. Um amigo de Firmino, apontado como o responsável pela denúncia, também responde por este crime. Com agilidade, o inquérito foi encaminhado para a Justiça em março de 2018. Mas não houve a mesma rapidez para enviar ao Conselho Superior de Polícia, onde acontece o processo administrativo. O conselho vai julgar esse processo e pode absolver o policial, pode aplicar uma pena, por exemplo, de suspensão ou, nos casos em que o conselho decidir pela aplicação de pena demissória ou de cassação da aposentadoria, se o policial envolvido, acusado, já estiver aposentado, isso é proposto, é sugerido ao governador do estado. Somente o governador do estado é que pode demitir o funcionário público estável, não é, que cometeu uma infração disciplinar daquelas que enseja a demissão ou cassação de aposentadoria. Nós tivemos um total de 21 telefones apreendidos naquela oportunidade, sendo que 4 foram priorizados para análise e encaminhamento junto com o inquérito. Outros 17 ficaram para depois. E esses 17 telefones retornaram do gabinete de inteligência com as suas extrações de dados, né? E aí, a partir daí, a gente retomou o inquérito para fazer a análise
complementar para encaminhamento ao Conselho Superior de Polícia. Demorou mais de um ano porque são 17 telefones celulares e nós temos uma série de demandas aqui que não param, né? E além das dificuldades que todo servidor público tem, da questão da diminuição do efetivo, que isso acomete todas as polícias e todo o serviço público, né? Na época do indiciamento, os 2 policiais foram afastados do serviço. Por decisão da Justiça, o inspetor voltou a trabalhar e hoje cumpre funções no Vale dos Sinos. O delegado tinha tempo de contribuição suficiente e se aposentou. Não me parece a questão de nenhuma impunidade, porque todos os processos estão sendo implementados, né? E tem o devido processo legal, ninguém é considerado culpado sem que a sentença defina, sem sentença administrativa ou criminal assim o defina. Segundo o corregedor, o inquérito foi enviado para o Conselho na sexta-feira. O que o senhor lembra daquele 27 de dezembro de 2017? Dia 27 de dezembro de 2017, eu estava organizando o templo na minha casa para um ritual que ia ser feito à noite. De repente, me deparei com a polícia adentrando os portões do meu templo, da minha casa, né, que é um espaço muito grande e os portões ficam abertos. Naquele dia ficaram abertos, eu nunca deixo aberto, mas naquele dia ficou aberto o portão e adentrou a polícia. E eu, sem entender, eu aguardei eles, né, na escadaria do templo, aguardando a chegada deles, para ver o que eles queriam, né. E como foi a abordagem deles contigo? Sinceramente, na primeira abordagem, sou Deus e vim prender Satanás, segundo o delegado Moacir Firmino. Depois veio o documento, né, o auto de prisão, já me algemaram, já me colocaram dentro do camburão. Estava sem camisa, estava do jeito que eu estava, já me colocaram, não tive nem argumentação. Aí já começaram a quebrar tudo, começaram a derrubar porta, armário, né, procurando alguma coisa. Qual foi a sensação que o senhor teve quando estava sendo levado no camburão, sem entender o que estava acontecendo? Horrível. Até então eu não sabia o que era. E fiquei sem saber o que era durante 4 dias, o porquê que estavam me levando. Não tinha noção nenhuma, delegacia de homicídios, não tinha nem a mínima ideia. Uma pessoa que nunca entrou na delegacia, nunca respondeu a um processo, acontecia tudo isso ao mesmo tempo, né? Fiquei bem sem saber o que fazer. Os 7 dias, como é que foram os 4 dias iniciais, que foi o tempo que o senhor teve entre conversar com o seu advogado, né, e ficar lá sem nenhum entendimento do que estava acontecendo? Foi horrível. Me colocaram num calabouço, né, numa jaula escura, úmida, fétida, com mais algumas pessoas que diziam que eu conhecia, não conhecia. Fui torturado psicologicamente, passei fome, passei sede, foi me negado assistência jurídica dentro da cela, não consegui ver delegado, não vi advogado, só via os agentes, maltratado, escorraçado como se fosse um bicho. Ameaça, privação da minha família de me ver, privação do meu advogado poder entrar em contato comigo, até para me informar o que estava acontecendo. Eu fiquei sem banho, sem sol. Bom, um conjunto de coisas que é desumano. Chega na cadeia, acusado de matar, esquartejar, estuprar 2 crianças de 10 e 12 anos de idade. Qual é a reação que tu espera daqueles detentos que estão ali, daquelas pessoas que estão ali? Porque o meu retrato estava estampado na mídia, virada de ano, comemorações de festa, eu preso. O que tu acha que eles fizeram? Nós vamos te matar. Teoricamente. Exatamente. E ainda quem devia te dar a segurança chega, te coloca numa situação, num calabouço e ainda avisa todo mundo: esse aqui é o cara que matou as crianças, esquartejou. Isso, eu era suspeito. Eu não fui condenado, eu não fui preso em flagrante, eu era suspeito de um suposto crime. Fiquei
principalmente apavorado com o que estava acontecendo com a minha família, o que poderia acontecer com a minha família lá fora. Porque isso é uma coisa séria, uma acusação séria da forma que foi colocada, de mostrar detalhes, de mostrar, falar que acharam freezers na minha casa onde eu botava os corpos das crianças. Né? Isso partindo da boca de um profissional de 40 anos de serviço, com as mais diversas experiências. E fazer isso. Então, assim, a minha vida acabou naquele momento. Eu não sabia o que pensar. Eu sempre prezei pela vida. Saí da cadeia feliz, porque eu estava liberto, graças ao corpo jurídico. Triste, porque eu não precisava passar por aquilo, tudo que estava acontecendo. Decepcionado com a mídia, decepcionado com a justiça brasileira. E revoltado porque nada foi feito. Paz eu não tive, tá? Até hoje eu não tenho paz, não tenho tranquilidade. A descrença no sistema, ela existe. No nosso sistema, isso inclui os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Eu quero justiça, eu quero o que é justo e o que é certo. Quero que achem os assassinos dessa criança, dessas 2 crianças. Tá? E quero que o dano que foi feito para minha família e para mim seja reparado. Minha esposa foi presa por uma coisa que ela não tinha nada a ver. Armaram um circo, a polícia, junto com a delegada responsável naquela ocasião, armou um circo, que precisava vender, eles precisavam aparecer. Então o que fizeram? Chamaram ela, estava na minha outra casa, chamaram ela com a imprensa junto no portão, prenderam ela, uma coisa que ela não tinha nada a ver. Tá? Começou por aí. E eu preso, vendo só pela televisão. Tu imagina o meu desespero. Tá? A minha filha teve que ser tirada de casa para não ver a mãe sendo presa. Tá? O meu filho perdeu o trabalho, perdeu o emprego, até hoje. Hoje que ele conseguiu se estabilizar um pouco. Por quê? Porque era filho de um assassino de criança. Então tudo estava destruído. Eles me chamaram, me ligaram, eu estava dormindo na minha casa e falaram: a senhora tem como deslocar até aqui o sítio para fazer o acompanhamento da luz. Eu, não, tranquilo, vou demorar um pouquinho, mas em seguida eu estou aí. Aí me arrumei, fui até lá. Quando eu cheguei lá já tinha jornalista, já tinha tudo armado. E daí eles olharam: tem gato aqui, a senhora vai ser presa por furto qualificado. Mas eu não moro aqui, eu nunca morei aqui. Daí eles, mas como seu marido está preso, quem vai preso é a senhora. Foi isso que eles alegaram. Minha família se manteve o tempo todo comigo, me apoiando, me dando força. Pai, tudo vai dar certo. A gente sabe quem tu é, de onde tu veio, tu jamais faria esse tipo de coisa. Então tudo vai dar certo, vamos passar por essa junto. A família foi um espetáculo. A família foi um elo dessa corrente que eu achava que eu estava carregando sozinho. Mas quando eu vi que eu tinha vários elos minúsculos dentro da minha família, quando esses elos se entrelaçaram, ninguém nos derruba mais. Eu não desejo isso para ninguém que eu passei. Mas de certa forma, foi muito bom ter acontecido isso comigo, porque eu vi quem é quem. Pessoas que se diziam amigas, pessoas que viviam na minha casa, pessoas que participavam dos festejos, todas elas foram as primeiras a virar. Tudo que é demais estraga. E a cegueira religiosa, ela é um espetáculo, porque quando ela estampa na vida da pessoa, quando ela encosta na vida da pessoa, aquela cegueira religiosa, ele perde o controle. Isso é uma demência. Então ele é doente, é um cara doente. Eu, como ser humano, como religioso, eu perdoo o Felipe. Mas o meu corpo jurídico não vai perdoar o Felipe. E nem o Estado, e nem os envolvidos, nem aquelas pessoas que lucraram com a minha desgraça. Esse livro ele tem um cunho, uma literatura muito interessante, porque ele fala do aspecto jurídico da situação
e conta algumas pinceladas da história que aconteceu comigo desde o primeiro dia até o último dia que eu saí da cadeia. O autor, Dr. Marco Merria, ele teve a grandiosidade de colocar esse trabalho às pressas. Por quê? Estava acontecendo alguns problemas, houve o sumiço de algumas crianças e faleceu uma criança aqui no Rio Grande do Sul, em Gravataí, e as pessoas já me associaram a isso. Até eu tive em contato lá na delegacia do DECA, né? Fui chamado, fui lá prestar esclarecimento, não tem nada a ver com essa situação dessa criança que faleceu. E baseado nisso saiu um salve, saiu uma nota para todos os presídios do Brasil, dizendo que era para me executar, eu e minha família. Então nós tivemos que correr, o Dr. Marco teve a ideia ótima de nós colocarmos esse trabalho rápido, que chegasse na mão das pessoas certas para ver exatamente o que era a realidade, né? Não o que a mídia contava, para me dar um pouco de segurança, apesar de não ter dado segurança alguma. Pior de tudo ainda é que isso vai ficar para sempre, vai ficar marcado para sempre. Ocorreu alguma fatalidade no Rio Grande do Sul que inclui criança, vamos dizer que foi magia negra. Isso não existe. Eu espero que não aconteça mais isso, né? Porque a polícia do Rio Grande do Sul é muito boa. A gente vê nas notícias, eles estão trabalhando, estão botando gente, prendendo, estão investigando, tentando dar segurança para nós, né? Mas tem massas podres no meio, né? Como em todo o segmento, sempre tem aquele invejoso, tem aquele que não condiz com o que é correto, com o que é o certo. Eu quero que é justo, eu não quero nada que não é meu. Eu quero a minha honra restaurada. Isso eu quero. Eu preciso disso porque é uma questão de hombridade. Poder sair com a minha família em qualquer lugar do Brasil de cabeça erguida. Eu não fiz nada de errado. Então vamos nos calçar. Vamos nos assegurar na lei dos homens e na lei espirituais. E quem deve paga, não adianta. Todo mundo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Existe uma lei dentro da minha vida que é da seguinte forma: se tu me dá um tapa, eu tenho direito de te dar dois, na verdade. Se tu chutar minha perna, eu tenho direito de quebrar a tua. E essa é a minha lei. Vou fazer a justiça na lei dos homens e na espiritualidade eles vão tomar conta. Porque assim eu tenho meu lado bom e tenho meu lado ruim também. E é assim que vai ser. Muito bem. Excelente reportagem da Débora, da nossa equipe, que conseguiu encontrar esse homem, esse mestre em magia, chamado também de bruxo. Mas nós voltamos a esse caso, um caso que mexeu muito com todos, principalmente porque se tratava de duas crianças. Infelizmente, este caso ainda não está esclarecido. Não se sabe como o corpo dessas duas crianças, que pelos exames de DNA que foram feitos, são irmãos por parte de mãe, não se sabe o que aconteceu com eles. Não se sabe de onde eles eram, onde estavam, quem deixou os dois corpos naquele lugar, que é no bairro de Lomba Grande, em Novo Hamburgo. E aí um caso em que expõe uma série de situações que é lógico que preocupa a todos nós cidadãos, quando, por exemplo, ele contou o exemplo de ontem, quando ele nos contou na entrevista de ontem, o que aconteceu quando ele foi largado na prisão com quem deveria defender, disse: foi este aí que matou. Esse aí que matou as crianças. Isso foi uma declaração dele. Quando deveria ter a proteção do Estado, ele não estava sendo protegido. Então, uma série de situações, e ainda a gente aguarda muitos esclarecimentos sobre esse rumoroso caso que aconteceu, de muita repercussão aqui no Rio Grande do Sul, especialmente aqui no Vale dos Sinos. E por isso nós fomos lá e recuperamos esta história.